Fim do PT fato consumado. Na prática, mera troca de letrinhas. Mudaram as moscas. Esquerda camaleão consegue com facilidade se moldar às novas realidades. Enquanto se organiza, eminências pardas mijam nos cantos. Brasil segue parquinho das elites vermelhas, os pobres defendidos pelo lulismo. Direita desorganizada tenta resistir contra bloco avassalador e patrocinado por gente com muito dinheiro. No andar de baixo, o reles cidadão comum bombardeado por fogo cruzado. Importante não é escolher em quem acreditar, mas descobrir aonde se esconde a verdade, considerando possibilidade dela existir. País polarizado, guerra de informações contraditórias, posições firmadas, intransigência. Não há mais diálogo. Fim da democracia que jamais existiu. Tensão à flor da pele. E agora? Oportunistas tentam recuperar as tetinhas perdidas. Mas agora mudarei rapidinho o rumo da prosa para pedir a sua ajuda. Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e antes de dar continuidade ao vídeo, peço licença para fazer um pedido, falar sobre determinados assuntos, mesmo correndo o risco de ser chato e repetitivo. Sofá de Pobre é um canal de YouTube pequeno, temos menos de 4.000 inscritos, o que na cadeia elementar é nada. Claro que a nossa intenção, a nossa ambição é crescer, ter visibilidade, ser um canal conhecido e, em consequência, fazer um bom trabalho e ganhar dinheiro. Mas para nós o dinheiro não é assim o carro-chefe. Foi o que eu falei, o dinheiro é consequência, não o objetivo. Então nós andamos à margem daquilo que aconselham os especialistas. Eles dizem que para ter o maior número de inscritos, o canal deve pegar um público-alvo, ou seja, falar só sobre determinado assunto. Mas nós não queremos isso, nós não queremos ficar na zona de conforto do mesmismo. Ao iniciarmos o canal, a intenção era transformá-lo num espaço múltiplo, falando de tudo um pouco. E assim estamos agindo. Então, eu venho pedir a você, se concorda com o que a gente fala, com a forma da gente pensar, ajude o canal, compartilhe, comente, convide amigos. Se não for inscrito, inscreva-se. E principalmente, é muito importante, deixe o seu like, curta e clique o sino das notificações. Assim, receberá novos vídeos produzidos por nós. E a gente sabe que tem muita gente que assiste e por não saber da importância, ou até mesmo por um esquecimento, não curte. A curtida é o registro de presença daquele que assistiu. E também queremos aproveitar para dar um recado aos nossos inscritos. Muitos estão entrando em contato comigo dizendo que, apesar de ter clicado o sino de notificações, não recebia mais avisos de novos vídeos. Aí foi olhar e descobriu que
o Sobrenatural de Almeida cancelou a sua inscrição, que ele não era mais inscrito. Porque é impressionante. A gente fica oscilando. Quando pensa que vai, cai. Pensa que vai, cai. Então, se você for um inscrito, dê uma olhada ali. Vê se ainda faz parte da família Sofá de Pobre. Aqui dentro do Brasil, agente infiltrado, foi fazer treinamento em Cuba. Agora eu discordo profundamente aí dos meus colegas quando eles dizem que é uma ameaça. A ameaça dele já se concretizou. Ele tomou o poder sem ganhar a eleição. Ele tomou o poder, seja através do ativismo judicial do STF, seja por meio das articulações espúrias que foram feitas nesse Congresso que faz oposição ao governo Bolsonaro. Mas o Zé Disseu, ele manda no país. Principalmente porque ele tem ministros do STF que são subordinados a ele. Ele é o sujeito que fala, por exemplo, na cara do atual presidente do STF, que é o Fux, e chama ele xingou, não lembro qual foram os adjetivos, mas dos nomes mais baixos possíveis, e o cara não pode fazer nada, porque não passa de um serviçal dele, um serviçal do Zé Disseu. O Zé Disseu é poderoso, sim. Então, quando vocês falam, ele está ameaçando de tomar o poder, ele ameaçou, ele avisou e ele concretizou, ele tomou o poder. Ou vocês acham que Bolsonaro tem mais poder dentro desse país do que Zé Disseu? Zé Disseu tem mais poder do que ele. Zé Disseu tem alguns dos ministros do STF no bolso dele. No bolso não no sentido financeiro, mas porque que agem como espécie de capangas dele. Olha que você falou, vai ser matéria de site de notícias amanhã aqui. Não, isso daí é público e notório, não estou falando nenhuma novidade aqui. Não estou falando absolutamente nada que todo mundo já não sabe. Que se alguém não sabe disso, então realmente fica difícil, né? Eu acredito que todo mundo já sabe. Não estou falando nada que não seja absolutamente simples, absolutamente simples de se compreender. Eu acho que qualquer leigo aí, qualquer pessoa que tenha uma capacidade mínima de discernimento sabe muito bem que Zé Disseu manda nesse país muito mais do que Bolsonaro, através do aparelhamento das instituições. E o STF passou a tomar o poder, inclusive, a tomar as prerrogativas do Executivo, e é um fato lamentável de que Bolsonaro, infelizmente, acabou legitimando o poder que o STF não tem constitucionalmente ao simplesmente obedecer decisões absurdas. Decisões que não eram para ser obedecidas, né? E aí nós temos identificam um ponto de inflexão lá naquele momento lá da nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, do Ramagem. Bolsonaro deveria ter peitado, deveria ter mantido. Aí ele deu o grito, acabou porra, e depois recuou, percebeu que não tinha o apoio dos generais melancias, alguns deles também subordinados ao próprio Zé Disseu. Essa que é a grande realidade. Né? Direta ou pelo menos indiretamente, né? Foram generais que foram promovidos nos governos tucanos e petistas, sob a aprovação dele. Então, eu acho que ele está falando assim, ele já anunciou, né? Então, agora, eu acredito, por outro lado, para finalizar meu comentário, que quando ele fala, nós vamos tirar Bolsonaro em 2021, isso, na verdade, serve, como uma espécie de prêmio de consolo para aqueles que vão perceber que Bolsonaro não vai ser removido em 2021. Pelo contrário, Bolsonaro vai cumprir o mandato dele, provavelmente vai até se reeleger se ele for candidato, mas também porque não é interesse do Zé Disseu remover Bolsonaro do poder nesse momento. Ele não é mais obstáculo, muito pelo contrário. Ele já tomou o poder e, inclusive, a presença de Bolsonaro na presidência da República serve para anestesiar uma parcela significativa da nossa população que não sabe interpretar isso. Parcela de apoiadores bolsonaristas que, infelizmente, acha que a direita está no poder, a direita conservadora, e, portanto, acha que Bolsonaro é um super-herói, não sai mais às ruas, deixaram de lado toda a nossa luta que conquistamos de 2013 para cá, quando chegou exatamente nesse ano 2020, com essa fraudemia toda, o pessoal ficou anestesiado, esperando que Bolsonaro resolva tudo, não vai resolver, e a esquerda não tem interesse em tirar Bolsonaro do poder, porque simplesmente continua mandando em tudo, né, fazendo a sua agenda avançar na velocidade da luz como nunca antes, e ao mesmo tempo, com todos tendo a impressão de que a direita que está no poder. Né? Denúncias graves, vistas como improváveis para muitos, impossíveis para poucos, feitas por quem esteve lá dentro. Basta analisar o que vem acontecendo no mundo real e ficar preocupado. Nem todo militar é melancia e esses se revoltam. Forças Armadas rachadas. Meus amigos,
naturalmente somos aquele país da polêmica. E aí agora mais uma nas redes sociais, onde se contestam e criticam e falam a respeito da razão do piloto do avião que transportou o Lula não estender a mão para ele para cumprimentá-lo no momento do embarque. Vejam a cena. Pois bem, se esse larápio ficou insatisfeito com a atitude do piloto, só não imaginava ele o que o aguardava em termos de manifestação em São Paulo. Acompanhe para você ver. Eu também concordo e apoio a atitude desse piloto, meus amigos. Somente no Brasil se estende a mão para cumprimentar bandidos. Estes aí, a grande maioria, no cenário político nacional, escondidos aí no foro privilegiado. Este aí é o maior bandido da história do nosso país, que desviou milhões dos cofres públicos e também financiou várias tiranias em outros países. Tomara que a nossa justiça, não a Suprema Corte que está aí, que ninguém confia mais, mas a verdadeira justiça, possa rever e buscar esse dinheiro que foi desviado para ser empregado aí na educação e na saúde. Chega de tanta hipocrisia. Se você também é a favor da atitude desse piloto, compartilhe e dê a sua opinião. Façamos um país diferente. Parabéns! Bandido a gente não cumprimenta, bandido é na cadeia. Vivemos uma guerra não declarada pelo poder. Na guerra não existe certo ou errado, existem lados diferentes. Missão das Forças Armadas é proteger a nação de inimigos externos e internos. Tensão só faz aumentar, chegamos no divisor de águas. Hora de descobrirmos quem nossos militares consideram inimigos. Olha bem pra minha cara, generais. Vê se eu tenho cara de quem tá rindo ou tá brincando. Digo uma coisa para os senhores. Quanto mais são as estrelas que vocês têm nos peitos, isso significa que é o maior grau de covardia que vocês possuem? Eu não tenho medo de vocês, generais. Eu não tenho medo de nenhum genocida dos infernos. E eu garanto aos senhores que se os senhores não tomarem as atitudes necessárias ainda nos primórdios de 2021, quando eu começar a publicar efetivamente o que eu tenho para publicar nas redes sociais, e quero ver quem é que vai me impedir isso, eu quero saber quais dos senhores terão a cabeça grudada no pescoço quando o povo, com seu ódio, se revoltar e for aí, na sede do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, e prenderem vocês e te executarem nos termos do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional e do Código Penal Militar Brasileiro, por suas altíssimas traições contra o povo brasileiro. Não me ameacem, filho. Vem fazer isso pessoalmente, isso vocês não têm coragem. Vocês podem subjugar os 210 milhões de brasileiros que não sabem de seus direitos e garantias fundamentais. Mas se vocês me prenderem, eu tenho direito a ser ouvido por um juiz ou tribunal que exista para garantir os meus direitos e garantias fundamentais. E aí? Qual juiz ou tribunal vai me ouvir aqui se eu já processei todo mundo? Eu terei que ser encaminhado para o Tribunal Penal Internacional, que tem o poder constitucional para, em nome do povo brasileiro, vir aqui e prender até os ministros do Supremo, o presidente da República e vocês também, generais 4 estrelas de bosta, seus covardes dos infernos. É para isso que servem nossos impostos? Para formar generais covardes? Glaudston da Silva Cabral, autor do dossiê impeachment geral e do caso ATP-CR 273/2018 no Tribunal Penal Internacional, portador do RG 183728, dígito 1, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, portador do CPF 406-050-51100. Eu tenho endereço fixo, generais. Eu tenho telefones que possam ser encontrados a qualquer hora e qualquer momento. Eu já pedi para que os senhores me coloquem sob proteção das Forças Armadas e me encaminhem em segurança para o Tribunal Penal Internacional. E desde que eu acione os 18 juízes daquele TPI para promover a lei e a ordem em nosso país, não se trata de intervenção militar, se trata de garantia da lei e da ordem. Os senhores não precisam repetir 64, porque agora nós temos o Tribunal Penal Internacional.
São 123 países que lá se integram, incluindo o Brasil. Nós temos o Estatuto de Roma. Nós temos o acordo sobre privilégios e imunidades das vítimas e testemunhas, que eu já pedi aos senhores para me garantirem cautelarmente. Artigo 19 e 20, para eu não ser preso, processado ou sofrer qualquer tipo de ameaça ou coação por conta das minhas denúncias. Os senhores estão em flagrante delito de acumpliciamento em crimes contra a humanidade e genocídio por suas criminosas condescendências, generais. E os senhores responderão nos termos do artigo 27 e 28 e 25 do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, combinado com os artigos 6º e 7º. Genocídio e crimes contra a humanidade não prescrevem, generais. Se liguem, protejam o povo, saiam de seus quartéis e tomem o partido, e o partido é a soberania popular, acima de tudo e acima de todos. O povo sempre em primeiro lugar, o povo inclusive acima do nosso território. Esse povo só precisa de um respaldo, senhores. Porque o povo está com a garganta querendo gritar tal qual eu grito. Deem respaldo a esse povo e o povo botará esses genocidas na cadeia. Eu vou ensinar o povo brasileiro como é que funcionam os direitos deles e como é que eles podem acionar esses direitos, nos termos da lei, da Constituição Federal e dos tratados internacionais, generais. Não me ameacem. Eu não tenho medo da banda podre que ocupa cargos do alto escalão em nossas forças armadas. Estão violando o Código de Nuremberg. Estão ameaçando e subjugando o povo brasileiro. Estão vendendo o nosso país para nações e grupos estrangeiros. Isso é crime contra o nosso país. São atos de hostilidades contra a soberania nacional, artigo 8º da Lei de Segurança Nacional. Generais! Estão comprando deputados e senadores para criarem leis, para subjugarem e controlarem o povo brasileiro. Isso é altíssima traição, punível com a morte. Generais, está no Código Penal Militar. E vocês vêm me ameaçar, seus bostas. Eu não tenho medo de vocês. Eu espero que essa contra-onda comece a acontecer logo, porque eu já vejo que o povo está despertando. Eu vejo que muitos estão criando coragem e retirando essa coragem de onde nunca sabiam que existiam. E se preparem, generais, porque o povo brasileiro é constituído de 210 milhões de pessoas. E quanto é a nossa tropa? Quais são o nosso contingente? E dentro do nosso contingente, quais serão os militares, os soldados, o do baixo escalão que estarão dispostos a seguirem generais covardes como vocês? Porque essas pessoas, esses soldados, eles possuem familiares, possuem pessoas civis que estão do lado de cá sofrendo, generais. E vocês aí sentados dizendo que são apolíticos e apartidários, que as Forças Armadas não se intrometem. Como assim não se intromete? Quem está cometendo atos de hostilidades contra nós são esses comunistas, genocidas, fascistas, que estão tentando impor o totalitarismo aqui no nosso país, tirando de nós os nossos direitos e garantias fundamentais protegidos por cláusulas pétreas. E quando vocês, generais, colocam as tropas dentro de nossos quartéis, vocês tomaram um partido. E o partido é o partido do ato de genocida. Não me venha dizer que vocês não estão tomando partido, porque estão. Mas a maioria de nossas tropas só estão aguardando alguém que dê uma ordem